diretamente de Gramado, TV Farmácia São João, mostrando o Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul. Medicamentos, orientações, debates, os temas mais inovadores e modernos da cardiologia. Aqui direto de Gramado, TV Farmácia São João. Estamos aqui em Gramado, no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Gustavo Lima, que é presidente. Sabe, o que podemos esperar desse congresso aqui em Gramado? Estamos cheios de expectativa. Esse congresso está batendo os nossos números anteriores. Nós temos a obrigação de manter toda a qualidade das versões pregressas e nós já temos um número significativo, para não dizer recorde, de pré-inscritos. O senhor está falando em torno de quê? Nós já temos mais de 1000 pré-inscritos e agora os números dos inscritos vão começar a aparecer, dos efetivamente inscritos vão começar a aparecer. Passamos a casa dos 1000. Nós temos uma série de inovações tecnológicas, de conhecimento. Nós abrigamos a ponta da cardiologia, das instituições cardiológicas do Estado. Nós abrigamos toda a participação dos alunos não só da cardiologia, mas alunos também da graduação, que estão aqui em peso, com temas livres, trabalhos científicos. E nós vamos ter ainda, na sexta e no sábado, os simpósios das especialidades não médicas, mas ligadas à cardiologia. Os principais temas? Os principais temas são insuficiência cardíaca, doenças das coronárias, cardiopatias isquêmicas, infartos, arritmias cardíacas e todas as inovações na área da tecnologia e da medicina cardiológica preventiva. Presidente, em relação a medicamentos? Tem uma série de novos medicamentos, isso sai quase que todos os dias, tem uma série de classes novas de medicamentos. Que incomoda aí. Temos muitas novidades para o colesterol, temos muitas novidades para as arritmias, temos muitas novidades para a cardiopatia isquêmica e eu ainda chamo que aqueles que têm a oportunidade de vir ainda a Gramado, que venham para aproveitar muito a quinta-feira de tarde, a sexta e o sábado. Podemos dizer, de todos os avanços, a prevenção é um grande foco, né? Sem dúvida nenhuma, tem uma série de trabalhos, tem uma série de novidades na prevenção e quem puder vir assistir, participar e colaborar, que venha. Ô Luquezzi, informar aqui para o telespectador, as pessoas que acompanham muito o seu trabalho e também uma preocupação muito com os avanços da cardiologia. O que o infarto hoje, o que o coração, em torno de que percentual e números o coração, o infarto tem matado e levado à morte as pessoas? Bom, os números continuam muito ruins. Nós estamos aí com uma mortalidade por doenças cardiovasculares de 35%. E se somar doença cérebrovascular, nós vamos a quase 70%. Então, continua realmente sendo o grande matador, o coração e os vasos. Em termos de Brasil, qual é o número? É o mesmo número. No Brasil está mais ou menos homogêneo. 35% de mortes cardíacas. Mais que a guerra? Mais que a guerra. Bom, e o que leva as pessoas a terem um infarto hereditário, sedentarismo, hábitos de vida? Como é que funciona? Bom, já dissesse uma parte deles. Colesterol elevado, glicose elevada no sangue, antecedentes familiares de hereditariedade, pressão arterial elevada, sedentarismo é um forte mecanismo de doença e
basicamente fumo é muito importante. Esses são os fatores de risco. Esses fatores... o estresse da vida diária. Bom, o estresse faz parte da vida, é difícil a gente excluir estresse na vida. Não tem como curar o estresse na vida, o estresse faz parte da vida. Administrar. Organizar. Eu digo que o único antídoto contra o estresse que existe é a organização. Organização de vida. Vida pessoal organizada, vida familiar organizada, finanças organizadas, viver dentro do que se pode. Trabalho organizado e feliz, que dê prazer. Exercício, lazer organizado, alimentação organizada. Esse é o conjunto de coisas que levam... Uma conexão espiritual também, né? A espiritualidade cresceu tremendamente nos últimos anos. Hoje se transformou num paradigma novo da medicina. A espiritualidade hoje tem uma conexão forte com doenças cardiovasculares, assim como a depressão, né? Ou doenças da alma em geral, raiva, inveja, vaidade. São tudo doenças de alma, não são doenças da mente nem do corpo. Tu não pode chamar um raivoso de doente mental. É um temperamento. Pois isso tudo interfere nas doenças do coração. Por exemplo, um deprimido, a depressão é a mãe de todas as doenças. Hoje, 50% dos infartados estão ou já foram deprimidos. 50% dos cancerosos estão ou já foram deprimidos. São dados da Organização Mundial de Saúde. É alarmante isso, hein, doutor? Muito. O século XX nos deixou um legado... Gostaria que o senhor falasse para a TV Farmácia São João e para os telespectadores aqui que nos acompanham, canal 6 da NET também, em relação aos avanços da medicina, principalmente da cardiologia, e os temas principais aqui do Congresso hoje. Bom, o Congresso hoje está se dedicando a novas drogas, tem uma profusão de novas drogas para insuficiência cardíaca. Traduzir, novos medicamentos. Medicamento. Droga para o médico é remédio. Mas é remédio. É isso. Novos medicamentos, principalmente na área de colesterol. Segundo, na área de insuficiência cardíaca, nós temos medicamentos hoje poderosos que reduzem a mortalidade quando o coração está dilatado, aquele coração de boi. O medicamento colesterol é via oral, agora está vindo subcutâneo. Está vindo agora medicamentos subcutâneos com longa duração. Tu toma 2 injeções por mês. 2 semanas? Uma a cada 15 dias. Isso está mudando completamente. Uma notícia boa aí para o pessoal do colesterol, né? Sem a menor dúvida. Outra coisa que está acontecendo também hoje é isso que tu está dizendo aqui. ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenator. Significa o seguinte, quando tu não tem mais nenhuma condição de vida, coloca nesse equipamento. Então veja, por exemplo, aqui nós temos um rim artificial. Então são pacientes muito graves que começam com falência de órgãos. Então tem um rim artificial funcionando. Bom, do lado de lá nós temos um respirador altamente complexo, né? O monitor com todos os sinais vitais do paciente, né? Bombas de infusão que estão continuamente infundindo medicamentos. Mas o mais importante está para o lado de cá. Vocês observem aqui, nesse grupo de equipamentos aqui, nós temos uma situação que é muito complexa. São equipamentos que mantêm a vida mesmo com o coração parado. Então, por exemplo, Gostaria que o senhor repetisse aí para o telespectador. Bom, esse equipamento aqui, que se chama ECMO, ele mantém a vida mesmo com o coração parado. Então o paciente faz uma parada cardíaca, por exemplo, ou tem uma morte súbita, se coloca nesse equipamento, o coração fica parado 4, 5 dias, uma semana, tem uma membrana nesse ponto aqui, essa membrana funciona como pulmão durante 30 dias. Então se recupera o paciente, o coração volta a contrair normalmente, e aí com a contração normal do coração, se retira todo o equipamento. E esse é um balão intraórtico que dá consistência à contração do coração. Ele contrai junto com o coração, aliviando a pressão que o coração tem que fazer. É extremamente importante. Isso é um avanço mais recente. Na realidade, esse tipo de equipamento existe há mais de 50 anos. O único problema é que se usava muito pouco. Realmente, o grau de complexidade que se chegou hoje permite fazer os pacientes sobreviverem
mesmo com uma semana ou mais com o coração parado. Aquele equipamento que tu vês na frente ali é um respirador, que o paciente está sendo comandado a respiração por um respirador artificial, né? Lá ao lado são bombas de infusão de drogas e o monitor, em cima o monitor Ele fica da nossa... completamente monitorado aqui, né, doutor? Completamente monitorado, sedado, ele fica uma série de dias sedado até o... Podemos segurar nessa Na realidade, essa membrana, ela tem potencial de oxigenação por 30 dias. Mas normalmente não se usa mais do que 15 dias. Em 15 dias o coração recupera, volta a bater e se tira todo o equipamento. Que notícia. Doutor Fernando, cada vez que a gente lhe encontra, é uma aula que o senhor nos dá hoje aqui, agradecendo aqui o senhor, mas eu gostaria que o senhor falasse assim, o pessoal ainda que não chegou ainda a esse momento aqui, gostaria que o senhor falasse o que pode ser feito, qual é a alerta, o que o senhor poderia falar para essas pessoas que elas possam, os cuidados que elas possam ter. Em primeiro lugar, certamente, estilo de vida. Nós precisamos cuidar do nosso estilo de vida. O que é o estilo de vida? Vida pessoal organizada, vida familiar organizada, finanças, emprego, trabalho, exercício, lazer e alimentação. Então, isto é fundamental. O estilo de vida é que confere longevidade. Saúde e estilo de vida é a mesma coisa. Em relação ao que a gente pode evitar para reduzir o colesterol? O colesterol depende basicamente das gorduras saturadas, que é a gordura sólida que tu enxerga no alimento. Toda a gordura da picanha, né? Isso, toda a gordura que tu enxerga tem que ser eliminada. Em relação à glicose? A glicose certamente é a grande escalada do diabetes no país, são mais de 10 milhões de diabéticos e a ascensão todo ano, ocorre porque nós começamos a usar cada vez mais carboidrato na alimentação. Então vem a obesidade e transforma em glicose. Carboidrato e triglicerídeos, o que a gente podia ajudar? O triglicerídeo é uma forma de depositar, são nossos pneus do abdômen. O triglicerídeo também depende muito do carboidrato. Reserva indesejada. Indesejada, exatamente. Em relação à atividade física, o que o senhor recomenda? Caminhar. O grande exercício é a caminhada. Caminhada diária, 30, 40 minutos. Quem tiver algumas limitações de joelho, articulação, pode fazer uma bicicleta, natação. E natação, bicicleta, sem dúvida. Tem alternativa? Muito. É só querer. Bom, em relação, é um assunto aqui que o senhor tocou, que me impactou muito aqui, que é sobre a depressão. O que a gente pode fazer para administrar esse... que também assusta, né? A depressão hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, a partir de 2020 já vai ser a segunda maior doença no mundo, logo após doença cardiovascular. Depressão é um grave risco e muitas vezes se custa a identificar a depressão, se custa a identificar, às vezes o sujeito está hiperativo e a gente pensa que ele está bem, não, ele está deprimido. Aquela hiperatividade é uma reação, é uma máscara. Prazer enorme estar aqui nessa cidade que a gente refuta sendo uma das cidades turísticas da melhor qualidade no Rio Grande do Sul e no Brasil. Esse congresso, o nosso congresso da Sociedade Gaúcha de Cardiologia, hoje é considerado o terceiro melhor congresso dentro do Brasil. Ele só tem acima de si o Congresso da Sociedade Paulista e o Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós vamos ter aqui nesse congresso figuras eminentes, inclusive internacionais, temos convidados internacionais que vêm falar e vêm discutir conosco o que de atualidade nós temos dentro do ramo da cardiologia, que são bastante coisas. A evolução histórica e científica da cardiologia é uma das melhores nessa última década. Importante, porque esse congresso já tem como pré-inscritos em torno de 1.300 congressistas. É, sem sombra de dúvida, o maior congresso da história da... O prestígio e a credibilidade. Exatamente. O problema chama-se credibilidade. É impressionante porque o nível científico do gaúcho, da cardiologia gaúcha, é um dos melhores do Brasil.
Doutor Oscar, e a emoção de ser o futuro presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia? É um desafio, literalmente um desafio, porque a gente vai comandar uma sociedade que tem 20 mil associados. Sem sombra de dúvida, é a maior sociedade médica. É uma responsabilidade enorme, mas eu me preparei ao longo dos anos, dos últimos 20 anos, para assumir esse cargo e vim adquirindo bastante conhecimento no aspecto administrativo e societário. E nós acho que chegamos num ponto, num clímax, que temos essa capacidade de gerenciar nesses próximos 2 anos a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor Oscar, vou lhe explorar um pouquinho. As pessoas que ainda não tiveram um infarto, o que nós podemos transmitir para elas? Quais os ensinamentos? Quais os alertas? Prevenção. Prevenção. Tratar bem a sua pressão alta, tratar bem o seu diabetes, tratar bem o aumento de peso. Fazer um eletro. E fazer um acompanhamento. A gente recomenda que depois dos 40 anos as pessoas devam fazer pelo menos uma avaliação em torno de anual, para buscar alguma coisa que esteja surdamente não se manifestando. Infelizmente, essa doença do coração, ela é surda nos seus inícios, nos seus primórdios, mas depois, quando ela mostra esse sinal, a coisa já é bem mais complicada. A mostra na cara é complicada. É complicada porque aí a gente já parte atrás. Em relação aos medicamentos, não tem muita novidade aqui? Tem. Nós vamos ter a divulgação de a apresentação de 2 medicamentos para tratar colesterol, que é uma inovação, literalmente uma inovação, e interessante é que a aplicação dessa medicação é subcutânea, embaixo da pele, para tratar o colesterol, e essa é aplicada de 15 em 15 dias, o que torna, teoricamente, os para-efeitos muito menores do que quando a gente ingere medicação oral. Em relação aos avanços assim da medicina, principalmente da cardiologia, tem salvado muitas vidas. Exatamente. O reflexo disso é o aumento da expectativa de vida no Brasil, especialmente do gaúcho. O gaúcho tem medidas muito concretas na prevenção. Embora coma muito, ingira muito sal, ainda é um dos estados do Brasil que tem o melhor índice de prevenção. Doutor Oscar, apesar assim dos avanços da medicina, da cardiologia principalmente, nos últimos anos, a prevenção ainda é indispensável. Sem sombra de dúvida. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter preocupação nesse campo da prevenção. É difícil você fazer prevenção, mas tem que ser feita. Literalmente tem que ser feita, e isso é a tendência no mundo todo. A prevenção, principalmente a prevenção antes da doença aparecer, que a gente chama de prevenção primária, que depois tem a prevenção secundária, que a gente começa a prevenir novos eventos depois de ter um evento. Então essa é uma situação mais difícil. Os outros temas assim que o senhor chamaria a atenção hoje aqui no Congresso? Vai ser mostrado alguns achados interessantes sobre uma nova técnica de tratar estenose aórtica, ou seja, obstrução da válvula aórtica, através de aparelhos, de devices, que são fantásticos, que a gente chama de TAV, especificamente chama de TAV. E isso está minimizando sobremaneira a incidência de pacientes que sejam submetidos à cirurgia cardíaca para troca da válvula aórtica. São especialmente nesse campo, é uma coisa muito brilhante. Eu tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Paulo Schwartzman, que é cardiologista. Doutor Paulo, o que podemos esperar hoje aqui da sua palestra no Congresso, que vai ser às 14 horas? Bom, eu trabalho com uma área bem específica, que é a parte de ressonância e tomografia cardíaca, que é uma área nova que vem surgindo há mais ou menos uns 10 anos e vem gradativamente aumentando. Então, tanto a ressonância quanto a tomografia são 2 técnicas novas na cardiologia que auxiliam o cardiologista no diagnóstico dos problemas de coração e principalmente das artérias coronárias. Então, é uma metodologia nova onde o cardiologista está aprendendo a utilizar. Então, essa reunião, esse evento aqui em Gramado é muito bom para passar essa metodologia para o cardiologista, para ele incorporar isso na prática clínica diária no seu consultório e nos hospitais. O que tem... podemos entrar em alguns detalhes a mais da sua palestra?
Bom, eu vou falar principalmente de tomografia de coronárias, que é um exame onde que a gente avalia as coronárias da mesma forma que o cateterismo cardíaco faz, e a gente consegue com esse exame fazer com que os pacientes, pelo menos 50% dos pacientes que fariam um exame invasivo, que é o cateterismo cardíaco, deixem de fazer o exame e a gente resolva o problema do paciente com um exame não invasivo através de uma tomografia de coronárias. Fazendo a deixa aí do colesterol aí, parece que o Congresso hoje está trazendo aqui avanços na parte de medicamentos aí para tratar o colesterol subcutâneo, com um formato subcutâneo, e de 15 em 15 dias. É uma boa notícia, né? Não, é uma excelente notícia, porque hoje a gente precisa identificar de uma forma muito mais precoce quais pacientes beneficiam. Aqueles pacientes que têm que tomar remédio para o colesterol acabam tendo que tomar remédio diariamente. Existem novos medicamentos que estão entrando no mercado, onde com uma injeção mensal ou quinzenal, subcutâneo, resolve o problema. É mais eficiente que os médicos. Exatamente. Os estudos estão mostrando que é realmente uma medicação mais potente e mais fácil de ser utilizada. E o eco ali também, para manter o paciente até 3, 4, 5, 15 dias vivendo, isso aí também é importante para a reabilitação. Exatamente. Hoje existem diversas tecnologias que estão surgindo no mercado e que, na verdade, ajudam tanto o médico do paciente e também o paciente. Com essas novas tecnologias, a gente vê os pacientes vivendo muito mais. Hoje, se falar num paciente com 75 anos, é um paciente que é normal, um paciente de 75 anos. Há 2, 3 décadas atrás, o paciente de 60 anos já vinha a falecer. Então, hoje, a expectativa de vida é muito maior com toda essa tecnologia. Exatamente. Doutor Paulo, tu tem o DNA da cardiologia, porque o doutor Mário, que é o teu pai, foi um dos primeiros que eu vi um olhar para a prevenção. Ainda a prevenção é a melhor sacada. Exatamente, a gente precisa prevenir, não adianta o paciente procurar o médico depois que está com dor, depois que teve um infarto. Então a gente tem que pegar os pacientes jovens, aqueles pacientes com 30, 40 anos que antes não pensavam em problemas cardíacos e começar a fazer a prevenção nessa faixa etária para fazer com que esses pacientes cheguem facilmente aos 70, 80, 90 anos de idade. Posso ser tratado de forma mais saudável até? Sim, hoje com as medicações vão ser tratadas de uma forma muito mais saudável. Conversei aqui com o Dr. Paulo Schwartzman, que é um dos palestrantes aqui do Congresso. Parabéns, sucesso, saúde, vida longa e um abraço no pai. Tá joia, muito obrigado. Hoje aqui em Gramado, o Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul, que acontece de 17 a 19 de agosto, e a Farmácia São João, TV Farmácia São João, mostrando o que tem de melhor aqui no Congresso. Um congresso importante para os cardiologistas, e eu tenho a honra e o prazer de receber o Glauber. Glauber, gostaria que tu falasse sobre a empresa e falar um pouco sobre a performance de vocês hoje aqui no Congresso. Perfeito. A Behringer é uma empresa alemã, ela já está há 60 anos no Brasil, tem um histórico de pesquisa, todos os produtos da linha respiratória, cardiologia, endocrinologia na área de diabetes. E a Behringer é um dos laboratórios que... São 4 laboratórios que sempre participaram do SOCERX, né? Nós fomos inclusive homenageados no ano passado e estamos sempre presentes pela importância do Congresso na região sul do país. É o principal, reúne mais de 1.600 médicos e o nosso interesse é estar aqui junto, né, mostrando todas as novidades, os estudos clínicos e tudo de mais avançado na área de cardiologia. Gostaria que tu falasse um pouco sobre anticoagulante, o que vocês têm, e também para o antidiabético. Como anticoagulantes nós temos a dabigatrana, né, que é o Pradaxa, é um produto lançado há 5 anos no mercado. Tem uma aceitação muito boa pelos cardiologistas. E na diabetes, o Jardiance é um produto que já tem 3 anos de mercado, de uma classe nova, né? Uma classe que a Behringer trouxe essa pesquisa e agora outros laboratórios também estão lançando, mas que tem uma performance muito boa e muito bem aceita pelo cardiologista e pelo endócrino.
Glauber, parabéns aí pelo destaque de vocês hoje aqui no Congresso, aqui falando diretamente para a TV Farmácia São Paulo. Obrigado pela atenção de vocês, um bom congresso a todos e um prazer aí poder estar junto com vocês.